professor, olá, professor. Agora você vai ter uma aula aqui de BNCC com o professor Paulo Deloroso. Ele vai explicar passo a passo aqui para você poder conseguir aí sua vaga tão almejada. Ah, uma coisa importante, pessoal, não esqueça que eu preparei uma apostila para vocês, é um trabalhão, é um preço simbólico aí de R$ 30, com a matéria toda organizada para todos os cargos, e você terá essa apostila aí para te ajudar, está toda organizadinha, tem simulados com gabarito e assim por diante. Bom, eu também preparei aqui uma apostila para você de 500 questões para você treinar. O segredo para você passar nesse concurso é você treinar. E aí eu estou fazendo um preço simbólico aqui para você, as duas apostilas, com toda a legislação e os autores, mais essa de 500 questões, R$ 50 as duas. Você pode pedir aí, que eu encaminho para você. Vamos lá, mestre, manda para a gente aí. O que o senhor tem para falar aí sobre BNCC? Vamos nessa. Paulo Deloroso aí com vocês, explicando passo a passo da BNCC. Oi, pessoal. Ficou faltando a gente dar uma olhada no que a gente vai encontrar no ensino fundamental da base. É bom a gente fazer isso agora, né? Separei para vocês o que eu considero mais importante e que vale a pena a gente entrar a fundo aqui para estudar e ficar preparado para questões de prova. Vamos a eles, então. Bom, primeiro tópico, separado aí do artigo 11, né? Falando sobre o processo e os objetivos para o ensino fundamental. Evidentemente, a base considera o início do ensino fundamental como uma continuidade, uma articulação das experiências com a educação infantil. A ideia é de uma progressiva sistematização das experiências da infância, continuando o desenvolvimento nessas novas formas de ler, de pensar hipóteses, né? Dentro da construção de conhecimentos. Então, sempre essa marca de construção de conhecimentos aí. E aí, primeiro ponto importante que eu destaco para vocês aqui, que é sobre a alfabetização. A base coloca aqui um objetivo importante de aprendizagem, que é o desenvolvimento, nesse processo de alfabetização, de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como o significado e uso das 4 operações. Tá? Então, além do processo de compreensão leitora e escritora, né? Leitura e escrita de textos, essa parte de matemática aqui. Então, isso já esmiuçando o que a gente tem lá no artigo 32 da LDB. É importante também destacar que é assegurado aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens ao longo do ensino fundamental, promovendo a integração dos 9 anos desta etapa da educação básica, evitando ruptura no processo e garantindo desenvolvimento integral e autonomia. Então, essa é a ideia de desenvolvimento contínuo, integral, busca de autonomia, mas aqui em cima, em vermelho, no que diz respeito à alfabetização, tem aqui as garantias aqui de aprendizagem que você precisa marcar aqui. Inclusive, garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética. Bom, como que há uma organização das aprendizagens por disciplina na estrutura da base? Você tem as competências gerais e as específicas, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, toda vez que a gente for olhar para as áreas e para as disciplinas, nós teremos essa organização aqui. Quais as competências que se pretendem garantidas ali, gerais e específicas, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades especificadas dentro dessa proposta aí. Então vamos a elas, vamos conhecer agora, nós vamos fazer um caminho agora até que rápido, né? Mas com o foco nessas competências, a partir dos cinco grandes áreas estão definidas aí. Tá? São 5 grandes áreas e dentro dessas áreas as competências gerais. Linguagens, vamos a elas. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social, cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades, identidades sociais e culturais. Então, esse em vermelho aqui é super importante. Eu vou destacando, para não ser uma leitura chata, né? Eu vou fazendo destaques para vocês aqui.
conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. Entendido isso, a linguagem como artística, corporais, linguísticas, né, as várias aí, dentro dos diferentes campos da atividade humana. Então, a ideia é que aprende a explorar a linguagem para uma vida social, para uma melhoria da vida social, para construir esta vida social melhor. Ainda em linguagens, outra competência, utilizar as diferentes linguagens. Então, ter domínio, né, da linguagem verbal, corporal, visual, sonora e digital. É claro, para quê? Para poder resolver os problemas da vida. Também uma outra competência, utilizar as linguagens para defender pontos de vista, para argumentar, para construir consciência, consumo responsável, vida coletiva mais justa, uma vida melhor. Ainda dentro do campo da linguagem, ainda pensando nas competências, né? Desenvolver senso estético. Tá? Linguagem também é estética, para conhecer, fruir, respeitar as manifestações que se valem do senso artístico, do senso estético da linguagem. Deste modo, né, construindo maior respeito à diversidade de saberes, das várias identidades e das várias culturas. Ainda, outra competência geral, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação, né, e de comunicação, evidentemente, de forma crítica, reflexiva, com ética, né, para aprender a se comunicar fazendo uso dessas linguagens aí. Acabou aqui a parte de a área de linguagem. E temos a área da matemática. O que temos da matemática? As competências gerais aí já vale, inclusive, para quem está fazendo um concurso específico para a área de matemática também, importante aqui, né? Reconhecer que a matemática, assim como a linguagem, é uma ciência humana, é fruto de necessidades e preocupações de diferentes culturas, e que tem também sua história, e que a matemática existe no sentido de solucionar problemas, né? E ajudar a descobrir e construir uma vida melhor, que as pessoas se preparem para um mundo melhor. A mesma coisa em outra competência, identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo. Matemática como uma ferramenta de construção de vida do mundo, da cultura. Também construir e aplicar os conhecimentos matemáticos para desenvolver autoestima, perseverança, né? Que a gente não desista de encontrar soluções e usar a matemática como uma ferramenta. Outra competência, fazer observações sistemáticas, aprender, né, a lidar com os aspectos quantitativos, qualitativos, que existem nas práticas sociais e culturais, usando a ferramenta da matemática para investigar, organizar, representar e comunicar, além de interpretar, avaliar esse mundo que a gente tem com os elementos da matemática. Ainda na matemática, ainda falando de competências, né? Utilizar os processos e ferramentas da matemática, inclusive aqueles que têm nas tecnologias, para modelar e resolver os problemas, né? Para isso temos a matemática. Também, uma competência é usar a matemática para enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, de modo que consiga expressar suas respostas, sintetizar conclusões, utilizando aquilo que a matemática tem, né? De registro, de linguagem, como os gráficos, tabelas, esquemas, né? Os algoritmos, fluxogramas, aquilo que a matemática usa. Okay? Ainda na matemática, outra grande competência, né? Agir, né? Individual e também em grupo, né? De maneira cooperativa, com autonomia, responsabilidade e flexibilidade no desenvolvimento de projetos. Usar a matemática ela é base, né, para a construção de ferramentas, né, em que a gente usa dados, opiniões, fundamenta opiniões com o material da matemática. Também, mais uma competência, interagir com os pares, com as pessoas, né, trabalhando de forma planejada o desenvolvimento de pesquisas, usando a matemática para responder questionamentos, para solucionar problemas, assim como na área da linguagem. Acabou a área da matemática, a área das ciências da natureza. É assim que é dividida. A ciência da natureza, tem as ciências humanas também aqui, né? Quais são as competências, né? Do mesmo modo como a gente viu na linguagem, na matemática, entender, né, compreender a ciência como um empreendimento humano, como um conhecimento
provisório, cultural e que é construído dentro de uma história, e não algo pronto, acabado, resolvido, que basta decorar. Também compreender os seus conceitos fundamentais e ter domínio disso para realizar processos, práticas e procedimentos de investigação científica, né? Que, afinal, os conhecimentos da ciência têm que estar a serviço disso, para a gente construir uma sociedade melhor. Ainda na área das ciências da natureza, né? Outra competência, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, de modo a buscar respostas e criar soluções. Vocês percebem que tem coisas em comum nessas competências aí? Usar aquele saber para buscar soluções, né? Usar a matemática, as linguagens, as ciências, a mesma coisa. Também uma outra competência, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias. Vocês veem que é bastante semelhante, você vai pegando competências, elas têm um filtro em comum, né? Vocês vão percebendo conforme a gente vai fazendo a leitura dessas competências. Continuando ainda, construir argumentos, vocês viram que a matemática servindo também para isso, a mesma coisa, utilizar os saberes da ciência como base, com evidência, informações confiáveis, para poder defender pontos de vista aqui. E também utilizar as diferentes linguagens que estão na ciência. A ciência tem a sua própria linguagem, tem suas tecnologias aqui, para produzir conhecimentos e resolver problemas, como nas demais áreas. Ainda com competência da área das ciências da natureza. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana. Também, agir pessoal, né? Finalmente, né? Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Vocês veem que aqui a gente tem um link com uma daquelas 10 competências com foco no socioemocional, né? Quarta área, né? Ciências humanas. Aí vocês vão ver de novo aqui nas competências gerais coisas semelhantes e algumas muito próprias das ciências humanas, né? Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, né? De maneira que a gente aprenda a viver numa sociedade plural e que entenda e saiba e aprenda a promover os direitos humanos. Também outra competência das ciências humanas, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional, com base naquilo que aprende das ciências humanas, né? Em relação aos fatos e conhecimentos sobre o tempo, o desenvolvimento humano no espaço e nas situações do cotidiano, nos problemas do mundo, né? Que as ferramentas das ciências humanas estejam a serviço disso. Também identificar, comparar, explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Né? Aí tem as explicações, né? A ideia é que eu consiga fazer isso, né? Refletir sobre a sociedade que eu vivo, a intervenção da sociedade humana de um modo geral e de um modo específico no mundo que eu vivo, para construir uma sociedade melhor, evidentemente. Né? Também interpretar, expressar sentimentos, crenças, dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos das ciências humanas. Aí. Também comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, espaços variados, e eventos em tempos diferentes no mesmo espaço, em espaços variados. Ainda nas ciências humanas, né, encerrando aqui as competências trazidas para elas, construir argumentos, assim como todas, então, as ciências humanas como base para construir argumentos, para que a gente saiba promover os direitos humanos, a consciência da nossa vida em sociedade, pensar numa consciência socioambiental. E uma última competência, apontada aqui, né? Utilizar as linguagens, né? Linguagem cartográfica, gráfica, iconográfica, e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação, no desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Aprender a trabalhar com ideias que estão aqui nas ciências humanas de localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão, entre outros. Né? A quinta e última área apontada na Base Nacional é o ensino religioso, que também está aqui descrita
com as suas competências gerais. Ó. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, dos movimentos religiosos, filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Vejam, que é fugindo de uma ideia de doutrinação, né? Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto um valor da vida, né? Conviver com a diversidade de identidades, crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e viver. Lembra isso aqui? Outro grande link com aquelas competências, né? As 5 últimas competências gerais da educação básica, né? Também analisar as relações entre tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, ou seja, relacionar o aspecto religioso, né, a questão religiosa, a outros campos da vida. Também ser capaz de debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso. Então, pôr em prática a ideia, a competência de lidar com o religioso, né, de modo a que a gente viva melhor, que a gente construa uma cultura de paz, né? A gente tem um conceito de exercício de cidadania mais importante do que doutrinação religiosa. 2 aspectos aqui apontados, né, que as áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares e, claro, se relacionam na formação aqui com o ensino religioso. E o ensino religioso, conforme prevê a LDB, né, ele deve ser oferecido e tem matrícula facultativa. É bom sempre lembrar que os estudantes não são obrigados a frequentar o componente curricular, né, como está aqui, mas ele existe como área e está na base nacional com essas competências definidas aqui. Enfim, minha gente, o que muda com a base nacional para que a gente conclua esse nosso estudo, essa conversa aqui? Muda a formulação de políticas para a formação dos professores, que precisam entender tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Mudam também os programas e projetos do Ministério da Educação, que passam na área curricular todos os seus planos, o seu investimento pensado com essa base nova aqui, com essa reorganização dos currículos no âmbito nacional. Mudam as avaliações, evidentemente, que o acréscimo e o olhar agora focado nessas competências trazem novidades, né? Trazem novas perspectivas para as matrizes que se tornam essas avaliações. E, claro, o Programa Nacional do Livro Didático precisa ser aperfeiçoado para incorporar essa base aqui, lembrando que a base tem 60% do currículo está aqui. Então, o livro didático não pode se distanciar de forma alguma. Para concluir e encerrar esse nosso bate-papo sobre a Base Nacional Curricular, eu trago aqui uma frase para a gente encerrar nossos estudos aqui. Conhecimento, já que a gente está discutindo aqui currículo, né? Não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Uma frase que eu julgo sempre muito importante para as nossas reflexões, já que somos professores, lidamos com o conhecimento, com a aprendizagem e com o desenvolvimento nosso, né, enquanto pessoas, né? Aquilo que eu aprendo, ele fica mais importante quando eu uso, né? O que eu faço. Eu aprendi isso. E o que eu faço? O que eu fiz para ter uma sociedade melhor? Então, fica aqui o meu abraço. Espero que tenha ajudado bastante, que vocês possam estudar com esse material. E, é claro, passar na prova, ir bem, que é o mais importante aqui. Que é o que vocês vão fazer com tudo isso que nós estamos conversando aqui. Um forte abraço e boas provas. Bom estudo para vocês.